meu nome é Sargento Claire Monroe. Tenho 32 anos e sirvo no Exército dos Estados Unidos. Servi meu país em 2 missões no Afeganistão. E eu achava que entendia o que era um inimigo. Eu estava enganada. O inimigo mais perigoso me esperava em Ohio. Quando entrei na casa da minha família de uniforme de gala, segurando minhas ordens de promoção e um cheque de bônus de $20 milhões, meu irmão Rick apenas sorriu. 20 milhões por uns slides de PowerPoint? Não me faça rir, disse ele. Meu pai rugiu da poltrona. Você acha que essas listras na sua manga te tornam melhor do que qualquer um nesta casa? Minha mãe não disse nada, com os olhos grudados em uma revista. E então Rick veio até mim, não com um empurrão, mas com um soco em cheio no meu queixo. Ouvi o estalo de um osso antes da minha cabeça bater no chão de madeira. O fedor de cerveja barata me invadiu quando ele se abaixou e rosnou. Esta é a verdadeira cadeia de comando, sua vagabunda. Deitada ali em uma poça do meu próprio sangue, eu só tinha um pensamento. Eles não faziam ideia de que eu sempre tinha um plano de contingência para este dia. Se você já teve que lutar por respeito em sua própria casa, me diga de onde está assistindo. Curta e inscreva-se, porque esta é a história de como uma soldada usou as regras de engajamento para retomar sua vida. A viagem para casa foi um ritual de esperança silenciosa. A familiar faixa da I-71 se desenrolava diante de mim, levando-me para longe do mundo rígido e previsível de Fort Belvoir e me aprofundando nas colinas verdejantes do sul de Ohio. Passei pelos mesmos velhos marcos que pontilhavam a rodovia para Cincinnati, a estátua gigante de Jesus, a torre de água da Ilha do Rei. Cada um deles parecia um marco, marcando a distância entre o soldado que eu era e a filha que eu esperava ser. As ruas do meu bairro suburbano eram ladeadas por carvalhos, cujas folhas começavam a ganhar a cor de ferrugem. Cada casa era uma variação do mesmo tema: 2 andares, um gramado amplo, uma cesta de basquete de sentinela na entrada da garagem. Eu tinha ligado antes, avisado que estava a caminho. Imaginei um abraço caloroso, talvez um bem-vindo de volta. As coisas simples que você diz a si mesmo que receberá, mesmo quando a história sugere o contrário. Quando entrei na garagem, a casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Desliguei o motor e o silêncio se instalou, quebrado apenas pelo zumbido distante de um cortador de grama. Respirei fundo, ajeitei o paletó do meu uniforme do exército e caminhei até a porta da frente. O ar lá dentro estava carregado de um silêncio opressivo. Na sala de estar, meu pai, Arthur, estava afundado em sua poltrona reclinável lazeboy surrada, com os olhos fixos no Cincinnati Bengal sendo esmagado na tela grande da TV. O familiar laranja e preto tremeluziam em seu rosto. Ele não virou a cabeça. Apenas resmungou, um único aceno de cabeça desdenhoso que reconheceu minha existência, mas não disse nada mais. Da cozinha, o aroma da torta de maçã da minha mãe se espalhava pela casa, um cheiro que deveria significar aconchego e boas-vindas, mas que, em vez disso, parecia uma mentira cuidadosamente construída. Ellen estava parada perto do balcão, limpando-o com um pano. Você chegou, disse ela, com a voz monótona. Lave-se para o jantar. Nenhum abraço, nenhuma pergunta sobre a viagem, nem mesmo um olhar para o uniforme que eu usava com tanto orgulho. E então havia o Rick. Meu irmão mais velho estava largado à mesa da cozinha, segurando uma garrafa de Bud Light, o rótulo já descascando por causa da condensação. Seus olhos, pesados e ressentidos, me examinaram da cabeça aos pés. Um sorriso lento e desdenhoso se espalhou por seu rosto enquanto ele observava as insígnias de sargento nas minhas mangas, as fitas no meu peito. Ele não disse nada, mas seu silêncio foi mais alto que qualquer insulto. Foi um apagamento completo e total. Aos olhos deles, minhas conquistas, meu serviço, meu mundo inteiro, tudo era invisível. Decidi tentar romper o muro de indiferença que eles haviam construído com tanta maestria. Caminhei até a mesa de jantar e coloquei minha pasta de couro sobre a superfície polida. O clique das travas parecia ensurdecedor no silêncio da sala. Minha voz saiu um pouco trêmula, uma mistura de cansaço da estrada e uma esperança desesperada e trêmula. Tenho boas notícias, comecei, puxando um envelope pardo impecável.
Meu projeto de software foi aprovado pelo Pentágono. Eles estão me dando um bônus e uma promoção. Estendi a carta oficial, com o selo em relevo do Departamento do Exército voltado para cima. Apontei-a para meu pai, rezando por um lampejo de orgulho, um único momento de validação. Os olhos de Arthur saltaram da tela para o papel por uma fração de segundo, depois voltaram para o jogo. Ótimo, resmungou ele. Mais dinheiro para você contribuir para esta casa. As palavras ardiam, reduzindo minha carreira a um item de orçamento. Mas foi Rick quem acendeu o pavio. Ele soltou uma risada curta e irônica. Quanto te dão, mana? Algumas centenas de milhares? Mantive a voz firme, minha disciplina militar se manifestando. 20 milhões de dólares, Rick. Foi uma divisão de bônus do contrato de defesa com a minha equipe. O ar ficou paralisado. O sorriso irônico de Rick desapareceu, substituído por uma expressão de pura e venenosa descrença. Sua risada, quando reapareceu, foi feia e cortante. 20 milhões por uns slides de PowerPoint? Ele se inclinou para a frente, a garrafa de Bud Light agarrada na mão. No mundo real, as pessoas têm que suar e sangrar por dinheiro, maninha. Era isso. Era essa a linha. O soldado disciplinado assumiu. Minha voz era fria, precisa. Meu suor e sangue foram derramados nos desertos do Afeganistão enquanto você estava sentado aqui bebendo cerveja e assistindo TV, Rick. Foi um erro. Um erro tático em uma guerra que eu não sabia que estava travando. Meu pai saltou da poltrona reclinável, o rosto ficando vermelho e manchado. Calha a boca, rugiu, a voz ecoando pelas paredes. Quem diabos você pensa que é, falando mal do seu irmão na minha casa? Esse foi todo o incentivo de que Rick precisava. Impulsionado por seus próprios fracassos e pela bênção do meu pai, ele se afastou da mesa e investiu contra mim. Seu punho era um borrão. Meu treinamento gritava, bloqueie, apara, contra-ataque. Eu poderia ter derrubado um homem com o dobro do seu tamanho antes que ele sequer tocasse em mim. Mas, por um único e fatal milissegundo, hesitei. Este é meu irmão. Essa hesitação me custou tudo. Seus nós dos dedos atingiram meu maxilar com um estalo nauseante e úmido. A força do golpe me fez cambalear para trás, minha cabeça batendo no chão de madeira com um estalo agudo que ecoou em meu crânio. O mundo explodiu em uma confusão de luzes piscantes e dor lancinante. Fiquei ali, atordoada, com o gosto metálico de sangue enchendo minha boca. Através do borrão aquoso de lágrimas não derramadas, eu conseguia vê-las. Minha mãe, Ellen, estava perfeitamente imóvel na porta da cozinha, com um pano de prato agarrado nas mãos, o rosto uma máscara inexpressiva. Ela não se moveu um centímetro. Meu pai estava de pé diante de mim, com uma expressão de satisfação sombria no rosto enquanto apontava um dedo trêmulo para mim. Viu, você pode ser uma general lá fora, mas aqui dentro, você ainda é minha filha. Você precisa saber o seu lugar. Então Rick se ajoelhou ao meu lado, com o rosto próximo ao meu. O fedor fétido e azedo de cerveja barata do seu hálito me invadiu. Ele olhou para mim, quebrada e sangrando no chão da casa onde eu cresci, e rosnou as palavras que mudariam tudo. Esta é a verdadeira cadeia de comando, sua vagabunda. Naquele momento, olhando para os três, não vi mais minha família. Vi 3 inimigos vitoriosos sobre um oponente caído. Mas eles se esqueceram de uma coisa crucial sobre mim. Um soldado nunca, jamais, aceita a derrota. A guerra tinha acabado de ser declarada. E enquanto eu olhava para os padrões familiares do teto, um pensamento cortou a dor, frio e claro: não começou esta noite. Onde foi que tudo deu tão errado? O bip rítmico de um monitor cardíaco e o cheiro estéril e antisséptico do quarto de hospital foram as primeiras coisas que registrei. Abri os olhos e vi um teto branco e rígido, com uma dor surda e latejante irradiando do meu maxilar, onde o punho de Rick havia acertado. Um acesso intravenoso transparente estava preso com fita adesiva no meu braço. A pergunta que eu me fizera no chão da casa dos meus pais ecoava na minha mente: onde foi que tudo deu tão errado?
A resposta não estava naquele único momento violento. Estava mapeada em uma paisagem de cicatrizes menores e mais antigas. Minha mente divagou, me levando de volta a um palco iluminado há 16 anos. O centro de convenções de Columbus fervilhava de energia. Eu estava na Feira de Ciências do estado de Ohio, com uma pesada medalha de ouro pendurada no pescoço. Primeiro lugar. Meu protótipo para um sistema de navegação GPS autônomo, construído com peças recuperadas, havia vencido. Meu coração batia forte de orgulho. Mal podia esperar para mostrar ao meu pai. Mas quando entrei pela porta, a sala de estar já era um santuário para o meu irmão. Rick, que tinha acabado de entrar para o time de futebol americano do colégio como linebacker reserva, estava sendo celebrado como um herói. Meu pai, Arthur, estava com o braço em volta dos ombros de Rick, sua voz retumbante: "Este sim é um verdadeiro campeão. Isso é sangue Monroe para você." Ele olhou para mim, viu a medalha e assentiu brevemente antes de se virar para Rick. "Somos uma família de vencedores, garoto." A medalha de ouro em minha mão de repente ficou fria e pesada, como uma pedra. Naquela noite, coloquei-a discretamente em uma velha caixa de sapatos debaixo da minha cama. Ela ainda está lá, um monumento a conquistas que nunca foram vistas. Uma dor aguda no maxilar me puxou de volta para o presente anticético. A dor surda era uma âncora física para anos de golpes emocionais. Lembrei-me do verão em que eu tinha 17 anos. Eu havia economizado cada dólar de 2 anos de turnos duplos em um restaurante para uma coisa: liberdade. Essa liberdade veio na forma de um Ford Escort de 10 anos, todo batido. Era feio, mas era meu. Era minha fuga. Numa sexta-feira à noite, Rick pegou as chaves sem pedir. Ele e os amigos foram dar uma volta e explodiram o motor. Meus pais não o castigaram. Nem o obrigaram a se desculpar. Em vez disso, me sentaram à mesa da cozinha. Meu pai explicou que Rick tinha cometido um erro e que a família precisava consertar. Meu castigo pelo crime de Rick foi vender meu carro como sucata para cobrir parte dos danos, disse meu pai. Minha mãe interrompeu, com a voz suave e apaziguadora: "Além disso, para que uma garota precisa de um carro?" Observei da janela um guincho recolher os destroços do meu primeiro gostinho de independência. O bip constante do monitor parecia contar os anos. Alistar-me aos 18 anos foi minha única fuga, uma homenagem ao legado do meu avô e uma tentativa desesperada de deixar aquela casa. O exército oferecia algo que minha família nunca teve: regras claras, um sistema baseado no mérito e um bônus de alistamento significativo. Claro, meus pais convocaram uma reunião familiar. Meu pai espalhou papéis sobre a mesa, falando sobre sacrifício compartilhado e um fundo de investimento da família Monroe que ele administraria. "Isso vai crescer para o seu futuro, Clary", ele prometeu. Meses depois, enquanto eu rastejava na lama em Fort Jackson, descobri a verdade com um primo. Rick tinha usado todo o bônus para abrir um bar esportivo chamativo no centro de Cincinnati. O bar faliu em 6 meses. Quando liguei para casa, traída e furiosa, minha mãe simplesmente chorou: "Você precisa ajudar seu irmão, Clary." É isso que a família faz. Nós nos apoiamos. Mas uma lembrança era um farol na tempestade. Meu avô, o capitão James Monroe, sentava-se em seu balanço na varanda, com seu antigo uniforme de gala guardado em uma vitrine de vidro na sala de estar. Foi ele quem me ensinou a ler um mapa, a me orientar pelas estrelas. Ele viu a mente do engenheiro por trás dos meus olhos. Pouco antes de falecer, ele segurou minha mão, ainda firme. "Este aqui", disse ele, olhando diretamente para mim. "Você tem a mente de um estrategista e o coração de um leão, garoto. Nunca deixe que os pequenos te derrubem." Ele pressionou sua velha bússola militar na minha palma. "Nunca deixe ninguém lhe dizer qual é o norte. Encontre o seu próprio." Suas palavras se tornaram meu norte verdadeiro, minha bússola interna. A lembrança de sua voz era um conforto, mas foi rapidamente afugentada por uma voz mais recente e fria. No Natal passado, minha última licença antes desta missão,
Gastei boa parte do meu salário em presentes para eles, uma tentativa tola de comprar o carinho deles, um relógio de pesca de luxo para meu pai, um colar de pérolas para minha mãe, uma TV de tela plana novinha em folha para Rick. Eles os abriram com agradecimentos educados e superficiais antes de me entregarem o meu, um conjunto de pijama genérico, em promoção, e um cartão assinado simplesmente da família. Mais tarde naquela noite, ouvi meu pai na cozinha. Todo esse dinheiro que ela joga fora, ele zombou para minha mãe. O que ela está tentando provar? Ela nos deve mesmo. A verdade me atingiu naquele momento. Aos olhos deles, eu não era uma filha. Eu era um investimento finalmente dando frutos, um recurso a ser administrado. O bip do monitor me trouxe de volta ao presente. Não foram incidentes isolados. Era um padrão, uma campanha de guerra emocional e financeira travada contra mim durante toda a minha vida. O soco no queixo não foi o início da guerra. Foi apenas a primeira vez que a batalha se tornou física. O vovô tinha razão. Eu precisava me levantar. Mas naquele lugar, naquele quarto de hospital, o campo de batalha havia mudado. Não se tratava mais de punhos e fúria. Era uma guerra psicológica, e eu estava prestes a usar todas as táticas que já havia aprendido. Quando acordei, a guerra psicológica que eu esperava já havia começado. Eu não estava em um hospital civil em Ohio. Minha condição de militar da ativa e a gravidade dos meus ferimentos, um maxilar quebrado, 2 costelas fraturadas e uma concussão, me levaram a ser evacuado para o Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, em Maryland. As frias luzes fluorescentes zumbiam no alto, e o ar estava impregnado com um cheiro de desinfetante. Meu primeiro visitante foi meu pai. Ele estava aos pés da minha cama, com os braços cruzados sobre o peito, a expressão dura como granito. Ele não perguntou se eu estava com dor. Ele não perguntou o que aconteceu. Ele simplesmente me encarou por um longo momento, com os olhos frios e implacáveis. E então proferiu seu veredito, viu as consequências da sua arrogância, sibilou, com a voz grave. Talvez agora você finalmente aprenda a respeitar a ordem desta família. As palavras foram um veneno injetado diretamente no meu soro intravenoso. Elas confirmaram meu maior medo. Aos olhos dele, eu não era vítima de uma agressão brutal. Eu era um soldado insubordinado que havia sido disciplinado com justiça. As linhas de batalha estavam traçadas. Este quarto de hospital não era um santuário. Era território inimigo. Pelos 3 dias seguintes, meu quarto virou o palco deles. Eles vieram de Ohio e montaram um cerco psicológico implacável. Não estavam lá para cuidar de mim. Estavam lá para controlar a narrativa, para me destruir quando eu estava mais vulnerável. Eles chegavam todas as manhãs, trazendo consigo o cheiro gorduroso dos sanduíches de café da manhã do Burger King. E sentavam-se ao redor da minha cama como abutres esperando por uma refeição. Falavam alto, riam e reclamavam do estacionamento do hospital, tratando minha sala de recuperação como sua sala de estar pessoal. Rick era o principal propagandista. Ele contava alegremente a história do meu acidente para qualquer enfermeira que quisesse ouvir. Ela só tropeçou, desajeitada como sempre, dizia ele, rindo. Acho que ela não é tão graciosa quanto parece com esse uniforme. Ele fazia parecer uma comédia pastelão, não um crime violento. Minha mãe, Ellen, desempenhava seu papel com uma sutileza magistral. Ela suspirava dramaticamente, enxugando os olhos secos com um lenço de papel. Fizemos o nosso melhor com ela, sabe, sussurrava para a equipe médica, com a voz carregada de falsa tristeza. Mas aquele ambiente militar a deixou tão agressiva. Ouvi-a conversando com uma jovem enfermeira no corredor, sugerindo que eu sofria de TEPT, que minha instabilidade era a verdadeira causa dos meus ferimentos. Ela estava envenenando o poço, desmantelando sistematicamente minha credibilidade, uma mentira de cada vez. Mais tarde, descobri que ela tinha ido à igreja em sua cidade natal, pedindo, em lágrimas, à congregação que orasse por sua filha problemática e rebelde que estava se machucando. Ela se fazia de mártir em público, enquanto, em particular, agia como minha algoz. Cada palavra era uma arma cuidadosamente calibrada, projetada para me isolar,
para me fazer duvidar da minha própria sanidade. Era um interrogatório. Eu era um prisioneiro de guerra. E uma lembrança do meu treinamento série, sobrevivência, evasão, resistência e fuga, surgiu em minha mente. Os instrutores nos submeteram a interrogatórios simulados brutais, nos ensinando a suportar tortura psicológica. Nunca deixe que eles vejam o seu medo, a voz do instrutor ecoava na minha cabeça. Controle o que você pode controlar, sua respiração, seus pensamentos, suas reações. Torne-se um buraco negro. Não dê nada a eles. Eu estava preso em um corpo quebrado. Minhas costelas gritavam a cada respiração, e um lado do meu rosto era uma máscara roxa e inchada. Eu não podia lutar fisicamente, mas conseguia resistir. Invoquei cada grama de disciplina militar que tinha. Parei de falar. Parei de reagir. Quando falavam comigo, eu olhava para a parede. Quando o Rick me provocava, eu me concentrava no bip constante e rítmico do monitor cardíaco, transformando-o em uma batida meditativa. Regulei minha respiração. Inspire contando até 4, segure contando até 4, expire contando até 4. Eu os tratava não como família, mas como meus captores. Eu não era mais Clary Monroe, a filha deles. Eu era Sargento Monroe, uma soldada americana mantendo sua posição atrás das linhas inimigas. Meu silêncio os enfurecia. Era uma língua que eles não conseguiam entender, uma fortaleza que não conseguiam invadir. Ainda fazendo o tratamento do silêncio, zombou Rick, inclinando-se sobre a minha cama. Você se acha muito melhor do que nós? Nem virei a cabeça. Concentrei-me na pulsação da máquina, na subida e descida do meu próprio peito. Eu estava em modo de sobrevivência, conservando cada resquício de energia para a verdadeira luta que viria. Meu silêncio não era fraqueza. Foi meu ato de guerra mais desafiador. No terceiro dia de cerco, eles intensificaram o ataque. Rick andava de um lado para o outro aos pés da minha cama, com uma expressão presunçosa no rosto. Sabe, ouvi dizer que dão alta médica para esse tipo de coisa, disse ele em voz alta, certificando-se de que eu pudesse ouvir cada palavra. Todo esse trabalho só para ser expulso por ser mentalmente instável. Que desperdício! Ele ainda estava falando quando a porta do meu quarto de hospital se abriu com um empurrão firme e autoritário. Um homem estava parado na porta, alto e de ombros largos, vestindo um terno cinza escuro perfeitamente cortado. Ele tinha a postura inconfundível de um oficial militar de carreira, ereto como uma vara, irradiando uma aura de calma e comando inabalável. Era o coronel Jonathan Hale, da reserva do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. A mudança na sala foi instantânea e absoluta. A expressão presunçosa no rosto do meu pai se dissipou, sua pele se tornando pálida. Minha mãe engasgou, o queixo caído quando a Bíblia que ela segurava escorregou de seus dedos e caiu no chão com um baque suave. Rick, que estava estufando o peito segundos antes, recuou um passo, sua bravata evaporando como névoa. Olhei para seus rostos chocados e assustados e, pela primeira vez em dias, um pequeno sorriso quase imperceptível surgiu em meus lábios. Os reforços finalmente haviam chegado. O coronel Jonathan Hale entrou na sala, e a atmosfera pareceu se tornar mais clara. Ele se moveu com uma economia de movimentos que demonstrava décadas de disciplina, fechando a porta atrás de si com um clique silencioso e decisivo. Não lançou um único olhar para minha família. Seu foco estava inteiramente em mim. Ele caminhou até a minha cabeceira, seus olhos cinza-aço repletos de uma preocupação profissional e profundamente pessoal. Sargento Monroe, disse ele, com a voz baixa e imponente de barítono. Peço desculpas pela demora. Aquela única frase fez mais por me curar do que qualquer medicamento. Ele não me chamou de Clary. Ele me chamou pela minha patente. Ele reconheceu minha posição, meu serviço. Aos seus olhos, eu não era uma filha desobediente. Eu era uma soldada e era sua responsabilidade. Meu pai, Arthur, finalmente recuperou a voz, tentando reafirmar sua autoridade em colapso. Quem diabos é você? Vociferou ele. Este é um assunto particular de família. Só então o coronel Hale virou a cabeça.
Ele não levantou a voz. Não precisava. Simplesmente encarou meu pai com um olhar gélido que congelava o fogo. Sou advogado do sargento Monroe, declarou, cada palavra um pedaço de gelo. E a partir deste momento, toda a comunicação com meu cliente passará por mim. Agora, vocês três vão embora. Não foi um pedido. Foi uma ordem, o tipo de ordem que os homens seguem sem questionar. Minha mãe, Ellen, imediatamente recorreu à sua arma mais confiável, as lágrimas. Ela começou a soluçar, uma performance teatral e ensaiada. Mas estamos preocupados com a nossa filhinha, disse ela. O coronel Hale a interrompeu sem um pingo de compaixão. Senhora Monroe, disse ele, com a voz áspera. Li o relatório preliminar do hospital. Os ferimentos de sua filha não são consistentes com uma queda. Além disso, sua preocupação parece mais um interrogatório do que um atendimento médico. Ele então desviou o olhar para Rick, que tentava se tornar invisível perto da parede. Os olhos do coronel se estreitaram. E você, disse ele, com a voz baixando para um tom perigosamente baixo. Tenho a sensação de que o Departamento de Justiça ficará muito interessado em saber sobre um civil agredindo um membro uniformizado das Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso é um crime federal. As palavras crime federal pairavam no ar, pesadas e ameaçadoras. Pela primeira vez na vida, vi medo genuíno nos olhos da minha família, não raiva, nem aborrecimento, mas medo puro e genuíno. Eles se entreolharam, sua aliança se desintegrando, sua bravata se esvaindo. Sem dizer mais nada, eles saíram apressados do quarto, um pelotão desgraçado em plena retirada. Assim que se foram, um silêncio inacreditável tomou conta do ambiente. O coronel Hale puxou uma cadeira de visita para perto da minha cama, e o único som que se ouvia era o arrastar das pernas no linóleo. Ele pegou a jarra no meu criado mudo e me serviu um copo d'água. Suas mãos grandes e firmes eram uma presença reconfortante. Ele me entregou a jarra e sentou-se, colocando uma maleta de couro elegante no chão ao seu lado. Também colocou uma garrafa térmica de prata no meu criado mudo. Sua avó, minha Sarah, me arrancaria a pele se soubesse que você está presa comendo comida de hospital, disse ele, com um sorriso fraco e triste nos lábios. É a receita de canja de galinha dela. Soldados precisam de rações adequadas para se recuperar. O gesto simples e atencioso, em forte contraste com os sacos de fast food que minha família havia deixado espalhados, me fez sentir um nó na garganta. Era família, não de sangue, mas de lealdade. O lema da marinha que meu avô e o coronel seguiam ecoava em minha mente, semper fidelis, sempre fiel. Ele me deixou tomar alguns goles de água antes de falar novamente, com a voz mais suave agora. Seu avô jamais me perdoaria se eu deixasse isso acontecer. Estou de olho neles há anos, Clary, esperando que eles mudassem de ideia, suspirou ele, com um profundo e pesado som de arrependimento. Eu estava errado em esperar tanto tempo. Ele se abaixou e abriu a maleta. Mas eu não estava parado, continuou, olhando-me diretamente nos olhos. Estamos nos preparando para este dia há muito tempo. Você não está sozinho nesta luta. Você nunca esteve. Suas palavras foram como uma dose poderosa de morfina, acalmando as feridas profundas e invisíveis que minha família havia infligido ao longo dos anos. A sensação de isolamento absoluto que me acompanhava constantemente começou a diminuir, substituída por um lampejo de força. Ele tirou uma pasta fina da maleta e a colocou na bandeja da mesa, sobre o meu colo. A etiqueta na aba estava impressa em letras pretas e em negrito, Monroe, C. Relatório preliminar de danos. Este é o resumo da nossa missão, sargento, disse ele, seu tom voltando ao de um oficial comandante. Fase 1. Estabilizar a posição e estabelecer um perímetro de segurança. Isso está completo, ele assentiu com firmeza. Fase 2. Coleta e apresentação de informações. Fase 3. Contraofensiva em larga escala. Ele se inclinou para a frente, com a expressão séria e o olhar firme. Preciso saber se você está pronta para o noivado? Porque, depois que começarmos, não há como voltar atrás. Não há meio termo.
Por um momento, apenas olhei para ele, o homem que era o melhor amigo do meu avô, o homem que se tornará meu único aliado. A dor no meu maxilar era um fogo surdo, e minhas costelas doíam a cada respiração. Mas, pela primeira vez em dias, senti algo além de dor e humilhação. Senti a energia de um guerreiro. Encontrei seu olhar e, embora meu corpo estivesse quebrado, meu espírito não estava. Empurrei-me ligeiramente contra os travesseiros. Senhor, disse eu, com a voz rouca, mas clara e firme como um tiro de rifle. Estou pronta. Minha declaração de prontidão pairou no ar estéril. O coronel Reio me deu um único aceno de aprovação. Então, abaixou-se e abriu as duas travas de latão de sua maleta de couro. O som que emitiram, 2 cliques metálicos e agudos, foi tão definitivo quanto o de uma bala sendo carregada na câmara. Não se tratava mais de sentimentos ou drama familiar. Tratava-se de provas. Era a segunda fase. Dentro da pasta, não havia apenas um arquivo, mas uma série meticulosamente organizada de arquivos, cada um com uma etiqueta impressa e organizada, conta conjunta. Fundo James Monroe. Bônus de realistamento. Ele levantou a primeira pasta, a mais grossa, e a colocou delicadamente em minhas mãos. Esta é a conta corrente conjunta que seus pais abriram quando você se alistou, explicou, com a voz calma e objetiva. Disseram que era para ajudar a administrar seus salários enquanto você estava em missão. Abri a pasta. Lá dentro, havia anos de extratos bancários impressos em preto e branco. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu folheava as páginas. Meu salário do exército, depositado pontualmente 2 vezes por mês, e saindo, uma hemorragia constante do meu dinheiro. Milhares de dólares, mês após mês, transferidos para outras contas. Milhares de dólares gastos em coisas que eu nunca tinha visto em lugares onde nunca tinha estado. Havia cobranças da Neiman Marcus, de clubes de golfe exclusivos nos subúrbios de Cincinnati, de churrascarias de luxo onde uma única refeição custava mais do que minhas compras semanais. Vi parcelas de financiamentos de veículos que não eram meus e faturas de cartão de crédito cheias de gastos com eletrônicos, roupas e sabe-se lá o que mais. Eles viviam uma segunda vida secreta, financiada pelo meu serviço. Como soldado, fui treinado em análise de inteligência. Um dos primeiros princípios que eles ensinam é confiar nos dados, não na história. Durante toda a minha vida, a história foi a de que eu era a pessoa que devia a eles. Os dados em minhas mãos contavam uma história diferente. Era a história de um dreno financeiro sistemático e de longo prazo. Eu não era uma filha. Eu era a principal fonte de financiamento deles. O próximo arquivo foi ainda mais doloroso. James Monroe Trust. Meu avô, Capitão Monroe, havia deixado um fundo fiduciário significativo para mim e Rick, com a estrita condição legal de que o dinheiro só poderia ser usado para o ensino superior ou para a entrada de uma primeira casa. Eu nunca havia tocado em um centavo meu, guardando-o para um futuro que ainda estava construindo, mas os documentos ali contidos contavam uma história de roubo metódico. Meu pai, como administrador, havia se aproveitado da sua posição. Página após página, havia recibos de saque assinados com uma falsificação grosseira da minha assinatura, esvaziando a conta. O motivo apresentado era sempre o mesmo: empréstimo para investimento em empresa familiar. Não havia empresa familiar. Nunca houve. Ele havia sistematicamente roubado não apenas o meu dinheiro, mas também o legado do meu avô. A honra de um grande homem, um herói de guerra, havia sido manchada pela ganância do próprio filho. A bússola que meu avô me dera era para me ajudar a encontrar o caminho. Mas seu próprio filho havia perdido completamente o senso moral. Larguei a lima, respirando superficialmente. A dor física no meu maxilar não era nada comparada à agonia lancinante daquela traição. O coronel Reio não disse nada. Simplesmente enfiou a mão no bolso lateral da maleta e tirou 2 fotos, colocando-as lado a lado em cima dos arquivos. A primeira era uma impressão da página do Rick no Facebook. Era uma foto do meu pai, da minha mãe e do Rick, todos sorridentes, bronzeados e despreocupados, no convés de um iate na Flórida. Rick segurava uma garrafa de champanhe, e a legenda abaixo dizia:
vivendo a boa vida. Abençoado. O carimbo de data na correspondência era da primavera passada. Meu sangue gelou. Eu sabia a data. Eu estava na província de Kandahar, Afeganistão. Minha unidade estava no meio da Operação Víbora da Montanha, uma ofensiva extenuante de 3 semanas sob um calor insuportável. Vivíamos à base de armas de fogo, dormíamos na terra e sofríamos fogo inimigo quase diariamente. A segunda foto foi tirada por mim mesmo naquela mesma semana. Enviei para casa por e-mail com uma mensagem de 2 linhas: ainda bem. Amo todos vocês. Era uma selfie rápida tirada em uma base operacional avançada e empoeirada. Meu rosto estava magro, coberto por uma película de areia e suor, meus olhos exaustos. Mas eu sorria, um sorriso cansado e esperançoso, destinado a tranquilizá-los. O coronel Reio apontou o dedo para a imagem brilhante da minha família no iate. Enquanto você lutava pelo seu país, disse ele, com a voz suave, mas permeada de aço, eles brigavam para ver quem ficava com a melhor espreguiçadeira do iate. Aquele era o momento em que as lágrimas deveriam ter vindo, uma tempestade de pesar, de raiva, de tristeza. Mas não vieram. As reservas emocionais estavam secas. Algo mais surgiu em seu lugar, uma fúria fria e dura que se instalou profundamente em meus ossos. Era a raiva de um soldado que percebe que o inimigo não está do outro lado da cerca. Eles estão dentro da sua própria tenda de comando. São eles que você jurou proteger. Levantei os olhos das evidências, o papel um peso morto em minhas mãos, e encontrei o olhar do coronel. Minha voz, quando falei, era firme, sem qualquer tremor. Era a voz de um sargento prestando um relatório pós-ação. Eles nunca pensaram que eu voltaria para casa para verificar os livros, não é? Perguntei, a compreensão se instalando como um pedaço de gelo em meu peito. Todo o plano deles dependia da minha morte. Respirei fundo, estremecendo, não de tristeza, mas de pura e concentrada determinação. A tristeza se foi, substituída pela clareza. O objetivo era claro. Tudo bem, coronel, eu disse, com a voz endurecendo. É hora de informar o inimigo. 2 dias depois, o coronel Rei os convocou para o que ele chamou de reunião familiar obrigatória. Ele e eu passamos o tempo preparando o campo de batalha. Meu quarto de hospital não era mais uma enfermaria de recuperação. Era uma zona de matança estrategicamente preparada. Quando entraram, me encontraram sentada ereta na cama. Eu havia trocado o avental disforme do hospital por uma camisa cinza e limpa do exército, as letras pretas em negrito no meu peito, uma declaração silenciosa de identidade. Meu rosto ainda estava machucado, mas minha expressão não era a de uma vítima. Era a máscara calma e controlada de uma comandante prestes a instruir suas tropas. E tínhamos um observador. No canto mais distante da sala, sentado em uma cadeira simples, estava um homem indefinido, em trajes civis, calça caque e camisa polo. Ele tomava notas discretamente em um pequeno bloco. Minha família entrou em fila, com a confiança ligeiramente restaurada. Provavelmente presumiram que conseguiriam se safar daquela situação com uma demonstração bem ensaiada de culpa e amor. Meu pai, Arthur, olhou feio para o homem no canto. Quem é ele? O coronel Reio não se levantou. Este é o Sr. Miller, disse ele casualmente. Ele está aqui apenas para observar. Ele gesticulou para as cadeiras. Sentem-se, por favor. A sargento Monroe tem alguns pontos que gostaria de esclarecer sobre o relatório financeiro da família. A linguagem calma e corporativa pareceu desequilibrar meu pai, mas ele rapidamente voltou à sua configuração padrão, a raiva. Não vou esclarecer absolutamente nada, bradou, tentando assumir o controle. Esta é minha casa, meu dinheiro. Tudo o que você tem, você me deve. O coronel Reio não discutiu. Simplesmente deslizou uma única folha de papel sobre a mesa de cabeceira em direção ao meu pai. Seus movimentos eram deliberados, econômicos. Esta é uma cópia da escritura da sua casa, Sr. Monroe.
E este é um extrato bancário mostrando que o senhor usou o pagamento de combate do sargento Monroe para pagar uma segunda hipoteca daquela casa, uma hipoteca contraída para cobrir as dívidas de jogo do seu filho. Ele fez uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas. Segundo o Código Uniforme de Justiça Militar, isso é chamado de peculato, um crime. Meu pai encarou o papel, seu rosto adquirindo um tom familiar de roxo. Minha mãe, vendo a primeira linha de defesa ruir, mudou para sua tática preferida. Ela caiu em prantos. Clary, como você pôde fazer isso com a sua própria família? Lamentou-se, com a voz carregada de dor artificial. Pela primeira vez, falei. Olhei diretamente para ela, não com raiva, mas com uma clareza fria e penetrante. A pergunta correta, Ellen, é: como você pôde fazer isso comigo? Perguntei, usando seu primeiro nome. Você ficou parada assistindo enquanto eles roubavam meu futuro, e depois ficou parada assistindo enquanto ele me atacava. Seu silêncio foi seu consentimento. Sempre foi. A acusação a atingiu como um golpe físico. Seus soluços cessaram, substituídos por um silêncio chocado e boquiaberto. Agora era a vez de Rick. Encurralado e desesperado, ele recorreu à única arma que lhe restava: ameaças. Você acha que vai ganhar isso? Rosnou ele, aproximando-se da cama. Vou te arruinar. Vou ligar para o seu comandante. Vou dizer a eles que você é um bêbado, que é instável. Vou destruir a sua carreira. Antes que pudesse dar mais um passo, o coronel Hale colocou um segundo arquivo sobre a mesa com um baque suave. Ele o abriu. Seu arquivo, Sr. Monroe, disse ele, com a voz monótona. 3 prisões por desordem pública, 2 demissões por pequenos furtos de empregadores anteriores e mais de $50.000 em dívidas de cartão de crédito. Ele então bateu com o dedo no meu histórico de serviço impecável, que estava ao lado. E o arquivo do sargento Monroe, soldado condecorado, avaliações exemplares, autorização de segurança de alto nível. Agora me diga de novo, em quem você acha que o exército vai acreditar? Num veterano de combate ou num caloteiro com ficha criminal? O rosto de Rick se contorceu. Toda sua persona, construída sobre uma base de arrogância imerecida, se desintegrou diante dos meus olhos. Ele parecia um garotinho perdido. Estavam todos destruídos, desarmados e confusos. A batalha estava vencida, mas o coronel Hale tinha um golpe final e decisivo para desferir. E por último, disse ele, pegando o smartphone. Só tem uma coisinha. Ele tocou na tela. Uma voz preencheu o silêncio da sala, uma voz que eu conhecia melhor que a minha. Era a do meu pai, Arthur, gravada em uma ligação telefônica com Rick alguns dias antes. A gravação era cristalina, deixe-a pensar que é uma heroína. Ela ainda é o nosso caixa eletrônico. Contanto que ela continue mandando aquele cheque para casa, ela pode bancar a general o quanto quiser. A ligação terminou. Um silêncio mortal e sufocante desceu sobre a sala. Era mais pesado do que qualquer grito, mais condenatório do que qualquer acusação. O próprio ar parecia pesado com a imundície de suas mentiras. Do canto da sala, o Sr. Miller, o observador silencioso da Divisão de Investigação Criminal do Exército, ergueu lentamente os olhos do seu bloco de notas. Não disse uma palavra. Apenas ergueu o olhar e fixou nos olhos do meu pai. E naquele momento, a última muralha da farsa deles desabou. Se você acredita que a verdade é a arma mais poderosa contra o abuso, apoie esta história clicando em curtir. E nos comentários, escreva apenas uma palavra: justiça. Avise a todos que estamos assistindo. Depois que a voz gravada do meu pai, tão confiante, tão casualmente cruel, desapareceu, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Era absoluto, um vácuo onde antes só havia som. As únicas coisas que eu conseguia ouvir eram o zumbido baixo e indiferente do ar-condicionado ligado e o arranhar silencioso e metódico da caneta do Sr. Miller em seu bloco de notas. Era o som da história sendo oficialmente registrada, o som de uma dinastia se desintegrando sob seu próprio peso. Eu apenas os observei. Naquele momento, esperava sentir uma onda de triunfo, uma onda de vingança.
Mas não havia nada, nenhuma alegria, nenhuma satisfação, apenas um vazio vasto e fatigante, o tipo de vazio que um soldado sente após uma longa e brutal campanha, quando a adrenalina finalmente se esvai, deixando apenas a exaustão profunda da sobrevivência. Eu não era mais um combatente. Era um avaliador, catalogando calmamente os danos no campo de batalha. Arthur Monroe, o autoproclamado general de 4 estrelas da nossa família, o homem cujo rugido fazia as paredes tremerem, simplesmente desabou em uma cadeira. A cor desapareceu de seu rosto, deixando para trás uma palidez cinzenta e cerosa como um pergaminho antigo. Toda a arrogância, a fúria, o controle tirânico, tudo evaporou, deixando um velho derrotado e perplexo em seu lugar. Ele encarou as próprias mãos, virando-as de um lado para o outro como se nunca as tivesse visto antes. Seu comando fora quebrado, sua autoridade aniquilada. Ele começou a chorar novamente, mas desta vez a performance havia desaparecido. Os soluços eram reais, gemidos horríveis, sufocantes, desesperados por uma compaixão que ninguém na sala estava disposto a dar. Ela balançava para frente e para trás, com o rosto enterrado nas mãos, seu mundo cuidadosamente construído destruído por um clipe de áudio de 30 segundos. E Rick, meu irmão, o executor, a criança de ouro, simplesmente olhava para o chão. Seus olhos estavam fixos em uma única marca de arranhão no linóleo, como se ali se encontrassem os segredos do universo. Ele era uma estátua de vergonha, imóvel. Eles foram total e completamente desarmados, despojados de suas armas, de suas mentiras, de sua realidade cuidadosamente construída. Ficaram expostos diante da verdade feia e inegável de quem eram. O coronel Hale, sempre profissional, permitiu que o silêncio fizesse efeito por um longo e pesado momento antes de se mexer. Ele quebrou o feitiço, com a voz calma e profissional, sem qualquer regozijo. Voltou a atenção para o agente da CID. Sr. Miller, o senhor tem tudo o que precisa? O investigador fechou seu bloco de notas com um estalo suave e definitivo. Levantou-se, um homem quieto que agora parecia deter todo o poder na sala, e guardou o bloco no bolso do paletó. Acredito que sim, coronel. Obrigado pela sua cooperação. Ele assentiu brevemente, seu olhar percorrendo minha família antes de pousar em mim com um lampejo do que poderia ser respeito. Entraremos em contato, sargento. O tom definitivo em sua voz, a presença oficial das forças federais se preparando para partir, finalmente rompeu o choque e se transformou em puro pânico. Meu pai ergueu a cabeça de repente, com os olhos arregalados. Clary, querida, gaguejou ele, sua voz um sussurro patético e ofegante que eu nunca tinha ouvido antes. Nós podemos resolver isso. Podemos consertar isso na família. O apelo era absurdo, um rei moribundo tentando dar ordens de uma masmorra. Encontrei seu olhar desesperado, e a coisa mais estranha aconteceu. Não senti nada, nenhuma centelha de piedade, nenhum eco persistente de afeição. O poço estava seco. Não, eu disse, com a voz baixa, mas firme como a fundação de concreto do hospital. Não podemos, porque não somos mais uma família. Você mesmo fez as regras, Arthur. Esta é a sua cadeia de comando. E, nessa cadeia de comando, um motim acaba de acontecer. De repente, minha mãe estava de joelhos ao lado da minha cama, com as mãos agarrando meu fino cobertor de hospital como uma mulher se afogando. Esta era sua arma final e mais poderosa. Depois de tudo que sacrifiquei por você, Clary, ela gritou, com a voz elevada pela histeria ensaiada. Como você consegue fazer isso depois de todos os meus sacrifícios? Olhei para ela, não com o calor da raiva, mas com a precisão fria e imparcial de um cirurgião identificando uma doença. Sacrifício, repeti, a palavra com gosto de cinza na minha boca. Minha voz era calma, quase coloquial. Você me sacrificou por ele. Você sacrificou minha segurança pela sua própria vida tranquila. Você sacrificou meu futuro pela sua ilusão de um lar tranquilo. Inclinei-me ligeiramente para a frente, minhas palavras uma acusação silenciosa. Isso não é sacrifício, Ellen. Isso é covardia. Ela recuou como se eu a tivesse agredido fisicamente. Num último ato de desespero,
tentou agarrar minha mão, com um toque surpreendentemente forte. Sinto muito, Clary. Sinto muito, muito mesmo. Seu pedido de desculpas foi um som oco e sem sentido no quarto silencioso. Não era por mim. Era por ela mesma, um apelo frenético por uma absolvição que ela não havia conquistado. Afastei minha mão com delicadeza, mas com firmeza. Um pedido de desculpas não conserta um maxilar quebrado, mãe, disse eu suavemente, as palavras me custando o que restava de energia. Não devolve o dinheiro que ganhei arriscando minha vida em uma zona de guerra. Seu pedido de desculpas é para te fazer sentir melhor, não para consertar as coisas. E eu não vou te dar essa paz. Foi isso. Foi o momento em que o último e tóxico laço entre nós se rompeu de vez, suas pontas desfiadas se desfazendo em pó. O coronel Reio se levantou, um sinal silencioso de que a reunião havia terminado. Sua presença preencheu a sala, um baluarte de ordem contra o caos emocional. Notificações legais serão entregues em sua residência amanhã, anunciou ele para a sala, sem deixar espaço para negociação. Contas relevantes serão congeladas enquanto a investigação estiver em andamento, e uma ordem de restrição será protocolada para proteger o sargento Monroe de qualquer contato futuro. Pareciam fantasmas enquanto se arrastavam em direção à porta, com os rostos inexpressivos, os movimentos lentos e instáveis, como se estivessem vadiando em águas profundas. A dinastia Monroe, com seu governante de punho de ferro e sua rainha silenciosa, havia sucumbido em um pequeno quarto de hospital em Maryland. Quando chegaram à soleira, uma unidade única de espíritos derrotados, falei uma última vez. Minha voz não era alta, mas cortou a sala com a absoluta firmeza do martelo de um juiz. A partir deste momento, vocês não são mais para mim do que nomes em um documento legal. Meu período de serviço com esta família chegou ao fim. Olhei cada um deles nos olhos, um por um. Dispensados. A palavra, um comando militar claro, ecoou na sala silenciosa muito depois de eles terem partido. Não era um grito de raiva. Não era um brado de vitória. Era o fechamento de um arquivo. O fim de uma guerra. Poucos dias depois do meu briefing final, o hospital me deu alta. Meu maxilar ainda estava fechado com arame. Minhas costelas ainda doíam, protestando ferozmente a cada respiração profunda. Mas os médicos me declararam estável o suficiente para receber alta. O coronel Reio estava lá, me esperando com seu carro. Ele já havia providenciado tudo. Não se tratava de um retorno para casa. Era uma retirada estratégica do campo de batalha. Em vez de seguir para o norte, em direção a Cincinnati, ele dirigiu para o sul pela Rota 33, em direção ao coração do sopé dos Apalaches. A paisagem mudou das terras agrícolas planas de Ohio para as densas florestas ondulantes de Oak Hills. Dirigimos por mais de uma hora, serpenteando por estreitas estradas rurais ladeadas por pinheiros imponentes e formações rochosas antigas. Não conversamos muito. Não precisávamos. O zumbido suave do motor e a mancha verde do lado de fora da janela eram um bálsamo reconfortante. Por fim, ele entrou em uma longa estrada de cascalho que terminava em uma pequena cabana de madeira isolada. Ela ficava aninhada em um bosque de cicutas, com vista para um lago sereno e cristalino. Ao sair do carro, o silêncio foi a primeira coisa que notei. Era um silêncio profundo e vivo, pontuado apenas pelo farfalhar das folhas ao vento e pelo canto distante de um pássaro. Foi então que percebi que, nos últimos 32 anos, eu vinha aprendendo a respiração. Respirei fundo, trêmula, o ar fresco e limpo, rico em aroma de pinho e terra úmida. Foi como respirar de verdade pela primeira vez na minha vida. Ninguém sabe que você está aqui, exceto eu e minha esposa, disse Jonathan, pegando minha bolsa do porta-malas. Considere esta sua base segura de operações na retaguarda, sargento. Descanse e se recomponha. Essa é sua única missão por enquanto. Pela primeira vez em muito tempo, desde que me lembro, me senti seguro. Verdadeiramente seguro. Os primeiros dias se perderam em uma névoa de exaustão. A guerra havia acabado, e a adrenalina que me sustentara durante o confronto havia desaparecido, deixando um cansaço esmagador em seu rastro.
Eu dormi. Dormi por 14, 16 horas seguidas, meu corpo e espírito tentando desesperadamente reparar os danos de uma vida inteira de conflitos. Lentamente, a consciência retornou. A vida começou a se organizar em pequenos e deliberados rituais de cura. Todas as manhãs, eu acordava com a visão da névoa subindo do lago. Preparava uma xícara de café simples e sentava na varanda, observando o sol brilhar através da neblina. Meu maxilar ainda estava tenso, então minha dieta consistia em sopa da garrafa térmica do Coronel e shakes de proteína. Até mesmo aquele simples ato de me alimentar do meu jeito parecia uma vitória. Comecei a caminhar. No início, era apenas um arrastar de pés lento e doloroso até a beira da água. Depois, um pouco mais longe a cada dia, seguindo a trilha estreita que circundava o lago. Concentrei-me na sensação do chão firme sob meus pés, no ritmo da minha própria respiração. Eu estava reaprendendo a simplesmente existir em um espaço sem ameaças. Um dos meus antigos instrutores tinha um ditado: depois de cada batalha, as tarefas mais importantes são limpar sua arma, cuidar de seus ferimentos e fortalecer suas linhas. Era isso que eu estava fazendo. Eu lia livros. Eu ouvia música. Eu cozinhava refeições simples para mim mesmo depois que os fios se soltaram. Não foram grandes gestos de recuperação. Foram pequenos atos de reconstrução, a construção de uma nova fundação, tijolo por tijolo, com muito esforço. Eu estava limpando meu campo de batalha interior. A guerra, é claro, ainda estava sendo travada em uma frente diferente. Os procedimentos legais se desenrolavam à distância, uma tempestade que eu podia observar da minha posição segura. O Coronel Reio me mantinha atualizado com e-mails concisos e factuais. Os assuntos eram sempre os mesmos: CITRIP, relatório de situação. A investigação criminal prosseguia. Ações cíveis haviam sido movidas. Seus bens foram congelados. Meu antigo mundo tentou romper minhas novas defesas. E-mails e mensagens de voz começaram a chegar de tias e primos distantes, encaminhados por amigos bem-intencionados que desconheciam a história completa. Eram todas variações do mesmo tema, acusações mal disfarçadas, envoltas em preocupação. Como você pôde fazer isso com seus pais? Família é tudo. Você precisa encontrar em seu coração a capacidade de perdoar. Seguindo o conselho do coronel, não respondi. Criei um novo filtro de e-mail, um firewall digital que bloqueava qualquer mensagem contendo os nomes deles. Foi mais um pequeno ato de desafio. Eu estava fortalecendo o meu perímetro. Certa noite, cerca de um mês depois da minha estadia, eu estava sentado na varanda enquanto o sol começava a se pôr lentamente, pintando o lago em tons de laranja e roxo escuro. Abri a maleta que o Coronel Reio havia deixado para mim e tirei os documentos oficiais, as ordens de promoção a sargento de primeira classe e a notificação da concessão do bônus. Olhei para o número, $20 milhões. Antes, esse número era um símbolo da aprovação que eu tanto desejava da minha família. Era um troféu que eu pretendia depositar aos pés deles, na esperança de que finalmente fosse o suficiente. Agora, tinha um significado totalmente diferente. Não era mais um prêmio a ser exibido. Era um recurso. Era munição. Era o capital de que eu precisava para financiar uma nova vida, para construir algo meu. Era a ferramenta que eu usaria para construir um legado, não de mentiras e ganância deles, mas da minha própria honra e resiliência. Um plano, silencioso e incerto a princípio, começou a se formar em minha mente. Era um conceito de missão, o primeiro rascunho de um novo conjunto de ordens escritas por mim, para mim. 6 meses se passaram, 6 meses de cura silenciosa à beira do lago em Woking Hills, de fisioterapia reconstruindo a força do meu corpo e de silêncio reconstruindo a força da minha alma. Numa tarde fresca de outono, meu telefone tocou. Era o coronel. Não comparecia ao julgamento final em Cincinnati. Não precisava. Aquele campo de batalha estava sob seu comando. Missão cumprida, sargento, disse Jonathan, com a voz carregada de uma satisfação sombria que só um companheiro guerreiro poderia realmente compreender.
As consequências, alimentadas pela montanha de evidências irrefutáveis e pela gravidade da agressão a um agente federal, foram absolutas. A fortaleza da família Monroe não foi apenas invadida. Foi arrasada. Meu pai, Arthur, foi condenado a uma prisão federal por fraude, apropriação indébita e conspiração. Rick recebeu sua própria sentença de prisão pelas acusações de agressão e fraude relacionadas. Minha mãe, Ellen, em um acordo de última hora para testemunhar contra eles, recebeu 5 anos de liberdade condicional, serviço comunitário e foi condenada a pagar uma parcela significativa da restituição. A casa em Cincinnati, a cidadela da minha miséria infantil, foi apreendida e liquidada como parte do acordo civil que me foi concedido. Justiça, como civil, não era um sentimento. Foi uma série de decisões legais frias e duras. Uma semana depois, chegou um pacote do Coronel Reio. Continha uma lista do advogado dos meus pais, detalhando os pertences pessoais da casa. Pelos termos do acordo, eu tinha o direito de reivindicar quaisquer itens de valor sentimental antes que o restante fosse leiloado. Examinei a longa lista detalhada de móveis, eletrônicos e utensílios domésticos, muitos dos quais haviam sido comprados com meu próprio dinheiro roubado. Peguei uma caneta e fiz minha seleção. Meu pedido foi curto. Pedi apenas 3 coisas: o uniforme de gala do capitão James Monroe, sua bússola militar e uma pequena caixa de sapatos empoeirada que estava debaixo da cama do meu antigo quarto. Todo o resto, as fotos nas paredes, a poltrona reclinável La-Z-Boy, o colar de pérolas que tinham comprado com meu bônus de reengajamento, eu deixei para o tribunal. Foi um ato simbólico de rescisão. Eu estava mantendo apenas os itens que representavam minha verdadeira linhagem de honra e minhas próprias realizações invisíveis. Eu estava eliminando tudo que pertencia à mentira. O pacote também continha uma carta encaminhada pelo advogado deles. Era um apelo escrito à mão, entre lágrimas, da minha mãe, cheio de justificativas e acusações confusas. Ela culpava o temperamento do meu pai, a má sorte do Rick e a minha própria teimosia. Terminava com um apelo desesperado para que eu retirasse as acusações criminais em nome do sangue que compartilhamos. Anos atrás, uma carta como aquela teria me dilacerado, me enchido de um coquetel tóxico de culpa e raiva. Mas, enquanto eu estava sentado na varanda com vista para o lago calmo e tranquilo, não senti nada, um vazio profundo onde antes havia raiva. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, escreveu que, quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Eu não conseguia mudá-los. Eles eram quem eram. Mas eu conseguia mudar a forma como permitia que me afetassem. Não rasguei a carta. Em vez disso, abri meu diário. Comecei a escrever uma resposta, não para ela, mas para mim. Era um relatório final, uma anotação para encerrar definitivamente este capítulo da minha vida. Para as pessoas que um dia foram minha família, escrevi: eu os perdoo, não porque vocês merecem, mas porque eu mereço paz. Eu os perdoo não para absolvê-los de seus crimes, mas para me absolver do fardo de carregar seu ódio. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. É aceitar que não posso mudar o passado, mas tenho autoridade absoluta sobre o meu futuro, um futuro que não terá você nele. Espero que você encontre a redenção da qual seja capaz. Mas esse é o seu caminho a trilhar. Sozinho. Fechei o diário. O ato pareceu mais definitivo, mais libertador do que qualquer veredito judicial. Eu estava finalmente, verdadeiramente livre. No fim de semana seguinte, o coronel foi até a cabana. Trouxe consigo uma caixa grande contendo os 3 itens que eu havia pedido. Levantei a tampa e desembrulhei cuidadosamente o uniforme do meu avô, a lã ainda com um leve cheiro de cedro. Peguei a pequena caixa de sapatos e vi a medalha de ouro dentro, ainda brilhando fracamente à luz da tarde, e então segurei a bússola. Parecia pesado e sólido na minha palma, a agulha tremendo levemente antes de se fixar, como sempre, apontando firmemente para o norte. Ficamos sentados na varanda por um longo tempo, apenas observando a água. Por fim, ele fez a pergunta que estava no ar: e agora, Claire? Olhei para a superfície cintilante do lago, o futuro parecendo tão amplo e aberto quanto a água à minha frente.
Pensei no bônus de 20 milhões de dólares, o dinheiro que havia sido o catalisador de tanta destruição. Esse dinheiro não é mais meu, coronel, eu disse, o plano que vinha se formando em minha mente agora se solidificando em um objetivo claro. Pertence a pessoas como eu, pessoas com talento e garra, mas sem a oportunidade ou apoio. Virei-me para ele, com os olhos cheios de um propósito novo e inabalável. Meu pai tentou enterrar o legado do meu avô numa montanha de ganância e mentiras. Não vou deixar isso acontecer. Ergui a bússola, com a agulha apontando para o norte. Vou usá-la para construir algo duradouro, algo que o honre. Encontrei seu olhar, o guerreiro em mim substituído por um construtor. Tenho um novo plano de missão, coronel. 2 anos depois, o cenário não é mais um quarto de hospital estéril ou um tribunal tenso. É uma tarde ensolarada de outono no campus do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge. O ar está fresco, e folhas douradas caem dos imponentes carvalhos e bordos, cobrindo os gramados bem cuidados que cercam os icônicos prédios de calcário da universidade. Depois de vencer as batalhas judiciais, concluí meu serviço militar, recebendo uma dispensa honrosa com minha patente e honrarias intactas. O exército me apoiou. Com uma pequena parte do acordo e do bônus, matriculei-me em um programa de mestrado no MIT, com foco em inteligência artificial e aprendizado de máquina, a mesma área em que havia me dedicado de corpo e alma enquanto estava de uniforme. Mas isso era apenas parte da minha nova missão. A maior parte do dinheiro, os 20 milhões de dólares que quase me custaram a vida, tornou-se o capital inicial para algo novo. Fundei uma organização sem fins lucrativos chamada Fundação Nortar. Sua missão é simples: oferecer bolsas de estudo integrais e programas de mentoria para veteranos, especialmente mulheres, que desejam seguir carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Financiamos a educação que meu pai roubou do fundo do meu avô, mas em uma escala muito maior. Hoje é a primeira cerimônia de premiação de bolsas de estudo da Fundação. É um encontro pequeno e intimista em um belo e antigo auditório no campus. Da minha posição no pódio, consigo ver o coronel Jonathan Hale sentado na primeira fila. Ele agora faz parte do conselho consultivo da minha fundação, uma presença orgulhosa e firme em um terno cinza escuro. Ele me olha e me dá uma piscadela lenta e deliberada. Sentadas ao lado dele estão outras 5 pessoas igualmente importantes. São os membros principais da minha antiga unidade do Afeganistão, meu sargento técnico, meu especialista em comunicações, meus 2 melhores programadores, minha família de verdade, minha família escolhida. Eles vieram de todo o país, do Texas, da Califórnia, do estado de Washington, só para estar aqui. Não houve grandes discursos ou reencontros emocionantes, apenas apertos de mão firmes, olhares cúmplices e a camaradagem natural que só se constrói nas dificuldades compartilhadas. A presença silenciosa deles na primeira fila é o testemunho mais poderoso de lealdade e fraternidade que já conheci, uma personificação viva dos valores que meus parentes consanguíneos jamais compreenderam. Olho para a pequena plateia e meu olhar se fixa em uma jovem sentada ao lado do coronel. Seu nome é Sargento Eva Rostova, uma fuzileira naval recém-dispensada que trabalhou em inteligência cibernética. Ela é brilhante, motivada e a primeira ganhadora da Bolsa Capitão James Monroe Nortar. Ela está aqui para estudar robótica. Agarro as laterais do pódio, sentindo a madeira polida fria sob meus dedos, e começo a falar. Minha voz é firme, confiante, não mais o sussurro rouco de uma vítima, mas o tom claro e ressonante de um líder. Dizem que a família deveria ser a nossa bússola, começo, minha voz preenchendo o salão silencioso. Aqueles que deveriam nos guiar, nos ajudar a encontrar nosso caminho no mundo. Mas às vezes essa bússola está quebrada. Às vezes, foi danificada pela ganância, pela inveja ou pelo medo. Às vezes, ela aponta apenas para uma direção, para trás, para a escuridão do passado. Olho diretamente para Eva, seus olhos arregalados com uma mistura de esperança e nervosismo que conheço tão bem. Quando isso acontecer, continuo, você tem uma escolha. Pode deixar essa bússola quebrada te guiar em círculos pelo resto da vida, ou pode aprender a olhar para as estrelas. Pode aprender a encontrar o seu verdadeiro norte.
Afasto-me do pódio e caminho até ela, segurando um grande cheque cerimonial. Ao entregá-lo, nossas mãos se tocam por um breve instante. Naquele instante, não estou apenas dando a ela dinheiro para a mensalidade. Estou lhe dando uma chance. Estou dando a ela a validação que nunca tive. Estou transmitindo um legado, não de dor, mas de propósito. Estou dando a ela um mapa para um futuro que ela construirá para si mesma. Mais tarde, após o término da cerimônia e a saída dos últimos convidados, atravesso o campo sozinho. O sol do fim da tarde projeta longas sombras na grama, a luz quente e dourada no meu rosto. Traço a linha tênue e prateada da cicatriz no meu maxilar. Ela mal se vê agora, um fantasma pálido da guerra a qual sobrevivi. Já não dói tocá-la. Minha jornada está longe de terminar. Mas, enquanto caminho em direção ao pôr do sol, um último pensamento se instala em minha mente, uma mensagem para o mundo e uma promessa para mim mesma. Eles tentaram me enterrar. Eles jogaram o peso de sua traição, sua ganância e suas mentiras em cima de mim, esperando que eu sufocasse no escuro. Eles não sabiam que estavam enterrando uma semente. E do solo mais profundo e escuro, aprendi a crescer, a lutar para subir, centímetro por centímetro, dolorosamente, até que finalmente atravessei a luz. Meu nome é Claire Monroe. Não sou uma vítima. Sou uma sobrevivente. E minha verdadeira missão está apenas começando. Minha missão acabou de começar, e é uma missão que não quero trilhar sozinha. Esta história não é só minha. Ela pertence a todas as pessoas que já se sentiram invisíveis, não ouvidas ou subestimadas pelas pessoas que deveriam amá-las mais. Se você acredita no poder de reescrever a sua própria história, convido você a se inscrever e participar desta comunidade. Curta se você defende transformar a dor em propósito. E nos comentários abaixo, compartilhe apenas uma palavra que defina o futuro que você está construindo para si mesmo. Obrigada por ouvir.